Caros amigos, salve Maria. Nós vivemos dias conturbados. Todos os dias abrimos os jornais, vemos na internet, nos jornais televisivos, os mais absurdos. Esta semana mesmo, em São Paulo, teve mais um ataque de um jovem em uma escola pública, uma escola estadual. Um jovem entrou na sala de aula atirando para todos os lados, matando uma jovem de 17 anos com um tiro na cabeça. Você já se perguntou por que filhos estão matando os pais, pais matando filhos? Por que é tão alta, é tão grande a corrupção na política, seja no legislativo, executivo, federal, estadual, municipal, no próprio judiciário? Por que tanta corrupção? Por que nós temos, no dia a dia, exemplos da grande indiferença de um ser humano com o outro? Passamos nas grandes cidades, vemos ali uma pobre alma, um pobre homem dormindo na calçada, embriagado, passamos indiferente. Por que dessa indiferença? Só há uma resposta: a falta de Deus. Uma grande crise moral religiosa. Nós vivemos hoje em dia ouvindo falar da crise da igreja. Mas é, na verdade, uma crise do homem. A igreja foi fundada por nosso Jesus Cristo, única igreja verdadeira, do único Deus verdadeiro, fora da qual não há salvação. A crise está no próprio homem, uma crise de princípios e de valores, porque ele se afastou de Deus. Eu não tenho dúvida disso. E no bojo desta crise vem essas falsas aparições, cumprindo o que está, na verdade, revelada na Bíblia, os falsos profetas. E qual é o papel dos falsos profetas? Você diria, é perder as almas? Sim, mas através de qual artifício? Causar confusão. Se causa confusão na cabeça das pessoas, por consequência da sua pouca formação, do seu pouco conhecimento hoje em dia, então se causa uma confusão onde as pessoas vão aderindo a falsas aparições, a falsos profetas, e aí também inclui-se os Edmar Cedo da vida, né? Que rebanham multidões cegas para a verdade, para os fatos. E temos, na própria Igreja Católica, Apostólica Romana, os falsos profetas, que hoje estão usando de uma facilidade muito grande para difundir as suas ideias errôneas, interpretações errôneas, erradas, da verdade revelada, deturpando a doutrina cristalina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Através do quê? A internet. Os youtubers católicos, os canais que eles dizem, não, o maior, como Pedro Reis diz, é o maior canal católico. Bem, então, nós temos uma crise profunda. Mas qual é a origem dessa crise? Essa crise foi criada por um homem. Essa crise tem valores, entre aspas, valores metafísicos, físicos. Ela tem uma constituição, ela tem um propósito, ela tem tudo isso. E qual é o seu propósito? A destruição da civilização cristã. Não é a destruição simplesmente da igreja, mas de tudo que a igreja produziu, construiu ao longo desses 2000 anos, a partir da paixão e morte de nosso Jesus Cristo. A igreja foi fundada por nosso Jesus Cristo, e aqui eu entro no nosso tema do vídeo, fundada por nosso Jesus Cristo e sobre uma pedra,
Evidentemente que essa pedra é o próprio Cristo, a cabeça é o próprio Cristo, mas ele quis a participação do homem. Ele escolheu, entre os seus milhares de discípulos, 12 apóstolos, que nós chamamos os 12 apóstolos de Cristo. São Pedro, São Mateus, Santiago, Tomé, etc. Bom, e ele criou uma igreja hierárquica. Ele não criou uma igreja horizontal, ela é vertical. Pedro, tu és pedra, e sobre pedra eu edificaria a minha igreja. E nosso Jesus Cristo, então, estabeleceu Pedro como o chefe, o líder dos outros 11 apóstolos. E o que ele fez com os apóstolos? Ele deu uma ordem: ide e pregai o evangelho a todas as gentes. E essa palavra em grego, gentes, significa todos os povos. Tanto que uma das previsões do Apocalipse, do fim do mundo, da vinda do Messias, é quando a igreja estiver disseminada, espalhada, conhecida por todos os 4 cantos da terra. Então, quando a igreja estiver conhecida por todas as gentes, por todos os povos, é um dos sinais da vinda de Cristo. Então, nosso Jesus Cristo deu uma ordem. Então, nós ouvimos dizer que um padre é ordenado. O que é essa ordem? É a ordem dada por Cristo. Nosso Jesus Cristo ordenou os apóstolos bispos da Santa Igreja. E os apóstolos transmitiram aos seus discípulos, eles foram os primeiros discípulos, os 12, com o crescimento da igreja, eles transmitiram essa ordem, eles ordenaram novos bispos. E com o aumento ainda mais dos cristãos, os bispos delegaram ainda mais a um leque maior de discípulos. Então ordenaram diáconos, que são os padres. Então essa é a hierarquia da igreja. O Papa, os bispos, os padres. Aí vem um corte, aí vem nós, os leigos, o povo. E qual é o nosso papel na igreja? O nosso papel é ser ensinado pela igreja, pelos bispos, pelos padres, pelo Papa. A missão da igreja é governar, ensinar e santificar. E nós sermos governados, ensinados e santificados pela igreja. Essa é a hierarquia que Cristo estabeleceu na igreja. E a igreja, depois dos 40 dias de Pentecostes, nosso Jesus Cristo disse aos apóstolos. Foi no momento que ele os fez bispo, os ordenou. Ide, pregai o evangelho em todos os 4 cantos da terra, todas as gentes. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdoai os pecados. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que reterem serão retidos. Então, esta ordem chegou até os nossos dias. Está no Papa, nos bispos e nos padres. Agora, os primeiros 4 séculos da igreja não existia a Bíblia. Esta ordem, recebida pelos apóstolos, eles transmitiram para os primeiros bispos que formam até o século VIII, mas nós vamos falar aqui nesse vídeo somente dos primeiros 400 anos da igreja. Eles constituem os primeiros discípulos dos primeiros 4 séculos, os padres da igreja. Eles têm o título de padres da igreja. Por quê? Porque foram eles, alguns, 1 ou 2 talvez, até conheceu alguns apóstolos. Outros relatam, isso está publicado em livros, os padres da igreja, relatam que não conheceram os apóstolos, mas foram batizados por alguém, outro bispo que conheceu um dos apóstolos. Todos os apóstolos foram chamados ao martírio, à perseguição à igreja. Então, foram martirizados, menos São João,
evangelista, que morreu com quase 100 anos. Então, houve possibilidade de um ou outro desses bispos conhecer um dos apóstolos. Então, durante 400 anos, mais ou menos, né, não precisamente redondo 400 anos, a igreja não tinha a Bíblia escrita. Então, a igreja não foi assim, Nosso Senhor pregando, né, e alguém do lado escrevendo o que Nosso Senhor estava pregando, ou os apóstolos mesmo escrevendo, até porque eles eram pessoas simples, né? Só na sinagoga tinha lá o livro dos judeus, de Moisés, etc. Pergaminhos enormes em couro. Não se tinha como acompanhar Nosso Jesus Cristo e ir anotando o que ele estava falando. Isso foi feito depois. Por que se diz que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo? Um dos pontos que nós podemos ter, um argumento meu aqui, uma ideia minha, dê o crédito que quiserem, é que isso foi revelado pelo Espírito Santo a alguém que, em dado momento, começou a copilar ou a perguntar aos apóstolos e começou a escrever. Ou os apóstolos mesmo, em dado momento, pediu para um discípulo relatar, escrever, tomar nota daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu. E no Sínodo de Cartago, mais ou menos 390, 380, por aí, é que foi definido os livros da Bíblia. Portanto, lembremos, São João foi o que viveu mais, quase 100 anos. Nenhum dos apóstolos estavam vivos quando a Bíblia foi definitivamente escrita e publicada. E foram esses padres da igreja que definiram quais seriam os livros da Bíblia. Qual o critério? Inspirado pelo Espírito Santo. Então eles foram grandes santos, grandes bispos, que foram suscitados por Deus, assim como os apóstolos, para a continuidade da igreja, para o governo da igreja, para ensinar, governar, ensinar e santificar as almas. Houveram vários concílios, e nesses concílios, ou seja, a reunião dos bispos, por que eles se reuniam? Porque surgiram heresias, erros contra a doutrina ensinada pelos apóstolos, ensinada verbalmente. São Paulo se converteu no ano mais ou menos 33. São Paulo passou 20 anos estudando a doutrina de Cristo, conhecendo os apóstolos, só a partir daí que ele começou a pregar. São Paulo foi, então 20 com 30, ano 33, 50 anos depois de Cristo, é que São Paulo começou mais ou menos. São Paulo começou a pregar e ele foi o primeiro dos discípulos a começar a escrever cartas. As cartas de Paulo. E ali nas cartas de Paulo, ele cita até alguns padres da igreja, alguns discípulos. Né? São documentos que comprovam que eles existiram. Os padres da igreja, então, quando aparecia a heresia, como a heresia ariana, eles se reuniam para estudar o que ouviram dos apóstolos e aí definir, não, isso aqui é um erro. O que os apóstolos ensinaram é isso aqui. Então, esses padres da igreja são as colunas da igreja, após os apóstolos. Né? Eles são responsáveis por dar a base da doutrina católica dos primeiros séculos. Então tem um texto aqui que diz, os padres da igreja são grandes cristãos dos 8 primeiros séculos depois de Cristo, que se distinguem pelos seus ensinamentos, coerentes com sua vida, então santos, que contribuíram para a edificação da igreja em suas estruturas primordiais e permanecem como bússola segura e fonte generosa para a igreja e demais cristãos. Então, até as igrejas protestantes, o que eles têm é dos padres da igreja, dos apóstolos. E eles só falam da Bíblia, mas a Bíblia nem existia nessa época. Era transmitido verbalmente. Os apóstolos transmitiram verbalmente. Eles não abriam um rolo de pergaminho para narrar lá os milagres de nosso Jesus Cristo. Eles deram um testemunho vivo. Vivo, porque estavam vivos, evidentemente. Mas eles transmitiram verbalmente esse testemunho do que eles viveram, que eles viram de Nosso Senhor. Por exemplo, temos o Papa Clemente Romano, que, segundo o testemunho,
de Santo Irineu, outro padre da igreja, conheceu e conviveu com os apóstolos Pedro e Paulo. Então, isso é a tradição que nós chamamos da tradição católica. Então, os tradicionalistas, grupos que hoje falam aí dos tradicionalistas, isso aqui é a tradição que o verdadeiro tradicionalista defende. É a tradição católica ensinada pelos apóstolos até mais ou menos 400, quando não existia a Bíblia, mas o testemunho vivo, a própria liturgia, foram os padres da igreja que definiram como seria a missa, a mesma missa de hoje. Isso é a tradição. Não é simplesmente conservar um rito, uma liturgia, não é a missa a problemática do verdadeiro tradicionalismo. Não podemos, bispo nenhum, papa algum, pode contradizer o que esses primeiros bispos ensinaram, o que os primeiros papas ensinaram. Essa é a questão tradicionalista. Esta é a batalha a ser travada. É não deixar esta igreja, essa tradição, ou seja, a doutrina viva, transmitida pelos apóstolos, morrer. Ou seja, criar uma nova igreja. Ah, não, vamos esquecer isso aqui, agora é uma nova igreja. Não tem mais hierarquia. Não é o Papa, não é os bispos que tem o mandato, a ordem, é todo o povo. É o que estão dizendo aí com esse sínodo da sinodalidade. Não, isso é um erro. Então, esta base toda aqui, que nós temos que entender, compreender, para quando nós chegarmos lá no século XIII, quando começou a decadência, entender por que desse desejo do demônio, por trás é o demônio, querer destruir a Santa Igreja, e o que ela produziu, o que ela construiu, que é a civilização cristã, que é a cultura católica, convertendo os povos, ou seja, convertendo todas as gentes. Então, eles foram para o desenvolvimento da igreja o que os apóstolos foram para o seu nascimento. Deram forma às instituições da igreja, à sua doutrina, à sua liturgia, à sua oração, sua espiritualidade. Então, os apóstolos foram o responsável pelo nascimento da igreja, transmitindo verbalmente o que ouviram, os ensinamentos que ouviram de Cristo, nosso Senhor. E os padres da igreja criaram a instituição sagrada. Estabeleceram o cano completo dos livros sagrados. Compuseram a profissão básica da fé. Então, em determinado momento, eles definiram no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o resumo das verdades que os apóstolos ensinaram. Não, o que os apóstolos ensinaram para nós foi isso aqui. Isso aqui é a nossa profissão de fé. Precisaram o depósito da fé em confrontação com heresias e a cultura da época, dando origem, assim, à teologia. Colocaram as bases da disciplina canônica e criaram as primeiras formas da liturgia. Então, a missa, a introdução da missa, a leitura, a consagração. A mesma missa de hoje. Até o século VIII, podemos dizer que até ali, no século VIII, toda a estrutura da igreja, da doutrina, estava definida. Então, tudo que vem a partir daí não pode contradizer até o que foi constituído por obra do Espírito Santo, pelos homens suscitados por Deus, a doutrina católica. Tudo que eles ensinaram como verdade não pode ser modificado. Então, na primeira fase, viveram os padres apologistas, gregos e os mestres da escola de Alexandria, entre outros. Podemos citar Inácio de Antioquia, Policarpo, Dirmina, Justino Mártir, Irineu de Lyon, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Clemente de Alexandria e Orígenes. E a segunda fase se desenvolve do Concílio de Nicéia, que foi em 325, até o de Calcedônia, em 451. E no último grupo temos Santo Agostinho, São Jerônimo. Santo Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia. A Bíblia foi estabelecido o cânon, 397, se não me engano, mais ou menos 390 e pouco. Os padres da igreja, os bispos, num concílio, definiram o cânon, ou seja, esses aqui são os livros inspirados pelo Espírito Santo, em grego, e aí veio São Jerônimo
que traduziu para o latim. A tradução para línguas de cada país foi a partir do protestantismo. E nós vamos chegar lá a partir do século XIII, quando começa a decadência, começa a crise. Você vê que a crise da igreja, que é a mesma crise da sociedade, a crise do homem, ela começa no século XIII. E por que ela começa no século XIII? O que aconteceu? É que o homem, que deveria ser ensinado, governado e santificado pela igreja, ele se revoltou contra essa hierarquia criada por Deus na igreja. E essa hierarquia reflete em toda a sociedade. Então nós vamos ver no próximo vídeo o início dessa crise no século XIII. Não sei se ficou claro, né, essa introdução. Deixem as suas dúvidas, perguntas, críticas, sugestões nos comentários do vídeo. Salve Maria!